Amém. Obrigada. Deus é maravilhoso. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu pastor Juvenil, pastora Gessi, pastor Walter, todos os obreiros. Para mim, falar que eu estou feliz de estar aqui até... Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amo essa igreja, eu amo essa casa. E eu sei que antes de nós entrarmos aqui, Ele já estava aqui nos aguardando. Amém. Porque só Deus faz. Há coisas nas nossas vidas que só Deus faz. Entre pais e filhos, há coisas que só Deus faz. Há feridas que só Ele sara. Há situações que só Ele muda. E há cativeiros que só Ele dá uma reviravolta. Você pode se colocar de pé comigo nesse momento? O pastor Juvenil falou aqui sobre o versículo 1. Mas nós vamos ler do 1 ao 5, para que fique bem na nossa mente. Livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante do Senhor neste momento, te pedindo, Pai, que a sua presença continue sendo real neste lugar. Pai, venha falar segundo o teu querer, segundo a tua vontade aos nossos corações. Pai amado, e que essa campanha, Pai, venha fazer acontecer grandes milagres aqui. Senhor, eu acredito, eu creio, Pai, que entre pais e filhos veio do coração do Senhor para esta casa. Pai, no nome santo do teu Filho Jesus, eu te peço, venha ser conosco. Jamais, Pai, jamais retire de nós o seu Espírito. Fica conosco, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. As situações entre um pai e um filho, que ninguém fica sabendo. As situações entre pais e filhos, que todos ficam sabendo. Há coisas boas que acontecem, que fica guardado. E há coisas ruins que acontecem, que vai para as manchetes. Isso que está acontecendo nos dias atuais. Eu quero trazer aqui rapidamente alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Jó, um pai zeloso, que sacrificava pelos seus filhos, antes mesmo dele saber que eles tinham cometido algum pecado. Tem a palavra porventura, né? De repente, isso aconteceu. Vai que aconteceu, vai que eles pecaram, vai que no coração deles, eles pecaram contra Deus. Então eu vou lá sacrificar por eles. Interessante que fala que ele buscava, santificava, buscava nas madrugadas. E a gente vive num mundo
que a gente precisa de cobertura espiritual, precisa de oração, assim como a gente ora pelas pessoas. Há pais que chegam na gente e falam assim: me ajuda em oração pelos meus filhos. Me ajuda em oração. Mas quando eu falo me ajuda em oração, eu tenho que fazer a minha parte. E eu perguntei para a pessoa assim: você tem orado pelos seus filhos? Porque eu vi sair da boca de uma mãe uma maldição lançada na vida da filha. E eu não tive coragem de falar para ela: olha, eu ouvi você falando isso e isso. Eu não tive coragem. Mas eu tive coragem de falar para ela: pague um preço pela sua filha, porque nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. Nós somos. Deus nos outorga essa autoridade. E Jó, ele agia com autoridade. Ele tinha autoridade de pai. E muitas vezes nós deixamos a nossa autoridade de pai e mãe e delegamos. Delegamos à igreja, delegamos aos pastores, aos líderes, delegamos à escola, mas nós mesmos não temos mais autoridade de pai e mãe. E hoje, eu peguei um período e fui estudar acerca de alguns exemplos dentro da palavra de Deus. E encontrei exemplos assim. No livro de 1 Samuel 2:12, fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Mas quem era Eli? Eli não era um sacerdote? Eli não cuidava das coisas de Deus? Por que que os filhos dele não conheciam o Senhor? Por que que Eli não falava dos filhos assentado à mesa? Não falava de Deus aos filhos? Por quê? Você começa, olha, ao contrário dos filhos de Eli, que não conhecia a Deus, Eli conhecia até demais. A ponto de orientar Samuel, porém a sua casa pereceu. Eli cria Samuel para servir o Senhor, mas os filhos dele não. E quando a gente deixa de obedecer, e tudo isso é a obediência ao Senhor. No finalzinho você vai entender isso. Tudo é a obediência ao Senhor. A obediência é isso que é o manual de vida. A minha patroa, eu conheço ela já tem uns 15, 16 anos. Então ela viu meus filhos crianças. Semana passada ela falou assim: você não tem dor de cabeça com seus filhos? Eles são meninos bons, são obedientes. Foi encher os meninos de elogio. O que o pastor Joel falou aqui é engraçado. As pessoas lá fora enchem de elogio e a gente fica cutucando nos defeitos, né? Vocês criou bem. Eu falei: não, minha filha, você não sabe da missa metade. Tive que bater, tive que pôr de castigo para chegar onde está hoje. Hoje cada um anda com as suas próprias pernas, mas foram muitas madrugadas. Foram muitos sacrifícios. Teve um dia que eu me encontrei diante do Senhor, eu chorava tanto, eu falava assim: Senhor, eu não vou dar conta de criar os meus filhos no caminho. Parece que as minhas forças não vão aguentar, não vão suportar. Porque chega a fase da adolescência, você quer engolir eles de volta por dentro da barriga. Porque na barriga eles dão menos trabalho. Mas são crianças. São fases necessárias de serem vividas. Mas Eli, por não obedecer o Senhor, observe bem, no versículo 30, do mesmo capítulo, 30 e 31. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Foi uma promessa que Deus fez. Agora diz o Senhor, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos ou serão desprezados. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Ele estava tão acomodado com a situação dele,
sou profeta, sou sacerdote, então está tudo bem na minha casa. Estava não, ele estava negligenciando os seus filhos. Tanto é que ele perdeu a sua autoridade de pai. Ele já não era mais honrado como um pai pelos seus filhos. Um exemplo sem ser um exemplo. Foi um exemplo para Samuel, mas não foi um exemplo para os seus filhos, Ófnis e Finéias. E ele ficou acomodado o tempo todo em uma cadeira. Há 3 situações na vida de Eli que nós encontramos. Quando Ana chega diante dele, ele estava onde? Ele estava numa cadeira junto a um pilar no templo. Ele estava ali sentado, tranquilo. Ana chegou lá desesperada, chorando. Foi visto por ele como uma embriagada. Se um homem de Deus está cheio de Deus, está na unção de Deus, e vê uma pessoa orando e chorando, vai entender que a pessoa está embriagada? Vai entender que a alma da pessoa está clamando, está numa situação de desespero. Aqui no capítulo 4, no verso 13, ele estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, portanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus, porque não estava mais em posse dele. Ele negligenciou o trabalho do Senhor, o trabalho que fazia para o Senhor. No versículo 18, foi o pior momento dele. Quando mais uma vez assentado à cadeira, só que nesse momento ele cai e morre. Quando soube da morte dos seus filhos também. A casa dele ali foi encerrada. O que era para ser perpétuo, encerra bem ali. Porque muitas vezes Deus nos dá autoridade de pai, nos dá autoridade de mãe, nós negligenciamos essa autoridade. Sabe o que eu ouvi outrora? Uma criança dando birra, chorando. E o avô dessa criança falou assim: tadinha, faz logo a vontade dela. Não, não pode. Mas deixa, a bichinha vai levar tanto não na vida. Faz a vontade dela agora. Não, agora é hora de ouvir não. A hora de ouvir não é hora de ouvir não. É o não que nos fortalece. É o não de Deus que nos faz prosseguir. Porque o não dele lá na frente vai ser o melhor sim, para mim e para a sua vida. Mas é necessário a gente voltar para Deus, voltar à obediência, que ao longo dos tempos nós temos perdido. Um outro pai, Noé, Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. No versículo 7, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha a obediência de Noé. Olha a obediência. O capítulo 1, o pastor Juvenil deu uma esboçada nele aqui, falando que ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava do mal. Quando nós tememos ao Senhor, nós somos obedientes. O Espírito Santo está trazendo essa noite um recado para a igreja: entre na obediência do Senhor, para que a sua casa, para que a sua herança como filhos rompa. O que é que nós temos perdido pelo caminho? Obediência. Aleluia. Vem mais um pai, Abraão. Abraão nos ensina um amor sacrificial, um amor de sacrifícios. Em Gênesis 21:2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus promete e Ele cumpre. E sabe qual que é a promessa que eu sempre me apeguei? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Passe o que passar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Eu vou, você não quer ir, fica aí.
Salvação individual. Tem pessoas que só vai subir porque você está segurando na mão, está ali firme, está do lado, está abraçando, está orando, está ajudando. Porque se você soltar, a pessoa prostra. Nós somos enviados para essa terra para uma única missão: pregar o evangelho de Deus e levar as pessoas a Cristo. Mas nós queremos viver de uma forma mais tranquila. Nós queremos viver na nossa zona de conforto. Mas Deus nessa noite está me confrontando e confrontando você. Saia da sua zona de conforto. Levante e caminhe. Aleluia. Oh, glória. Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Então ora para Deus arrebatar logo a igreja, que nós vamos precisar passar pela morte. Eu quero ir para o céu, mas prefiro andar no caminho largo. Eu quero ir para o céu, mas não estou dando exemplo dentro da minha casa. Chegar no céu não é fácil, não. Não. Diz que é tomado por esforço. E onde que estão os nossos esforços? Aleluia. Mas chega no capítulo 22, no verso 1. Aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão... E ele disse: eis-me aqui. Você tem coragem de falar para o Senhor agora: eis-me aqui, Senhor? Aleluia. Você tem coragem de falar: Senhor, o Senhor livrou a minha alma da morte, então eis-me aqui. Senhor, o Senhor me mantém de pé, então eis-me aqui. Só que saiba que quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui, a nossa vida muda de ponta cabeça. Porque aí não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Entre pais e filhos acontece isso. Mas hoje todos nós estamos sendo colocados aqui dentro da igreja como filhos diante daquele que é o verdadeiro pai. Porque pode sim uma mãe esquecer do filho que ainda mama. Mas Deus... Esquece, pastora. Deus deixou de ouvir suas orações? Jamais, né? Deus não deixa. Deus jamais deixa de ouvir. Aí ele fala para Deus: eis-me aqui. Aí Deus vai falar para ele: tá, toma agora o teu filho, teu único filho, e me oferece em sacrifício. Ainda fala mais: Isaque, a quem amas. Vai lá para a terra de Moriá, lá naquelas montanhas lá. Escolhe uma lá e sobe. E oferece ele ali em holocausto. Em 2018, quem me conhece sabe que nós sepultamos nosso primeiro filho. Pessoas bem próximas da gente, como a Aldemira, a Lucília. Em 2018, eu estava indo pregar no Senador Canedo. Eu nunca perguntei para Deus por quê. Por que o Senhor tirou de mim? Por que o Senhor levou? Nunca perguntei. Quando aconteceu, eu falava: Deus, por que o Senhor também não me levou junto? Porque é uma dor muito grande. Eu acho que deveria existir uma lei de proibição de pais sepultar filhos. É contra a natureza. E eu estava naquele carro ali na rodovia, e lembrando, remoendo a palavra que eu ia pregar naquele evento, e eu fui trabalhando aquela palavra, e aquela palavra coincidiu que era sobre o sacrifício de Abraão. O Espírito Santo tomou o carro. Aleluia. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, fala, você pode estar sozinho. O Espírito Santo entrou naquele carro e começou a falar ao meu coração: eu te pedi um Isaque, você me deu. Mas eu peguei e te dei dupla honra em lugar das suas vestes de cinzas. Sobre a sua cabeça eu derramei o óleo da unção.
E o Espírito Santo ia falando, e eu chorando, e o Valteir chorando, e o Espírito Santo falando dentro do carro com a gente. E ela falou: filha, quantas vidas se renderam aos meus pés, porque você me deu o seu Isaac. Você imagina quantas vidas se renderam aos meus pés a partir do momento que você abriu mão do seu Isaac para mim? E eu comecei a entender. Eu falei: Senhor, hoje eu só posso te agradecer. Naquele dia, todas as minhas lembranças, todas os meus pontos de interrogação dentro do meu coração começou a dar lugar à adoração e dizer que o Senhor, tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida, ainda que venha doer no momento, mas tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Aleluia! A partir daquele momento eu comecei a glorificar o Senhor. Falei: Senhor, glórias eu te dou, porque eu sei que tem um meu guardado contigo aí. Senhor, glórias eu te dou, porque tudo que o Senhor faz é bom. Senhor, glórias eu te dou, porque o Senhor me deu a dupla honra. O Senhor me deu filhos perfeitos, saudáveis, que estão na tua casa te adorando. Glórias eu te dou, porque tudo que o Senhor faz é bom. Aleluia! Chega diante do Senhor em adoração. Sabe o problema nosso? Que se nós estamos passando por luta, nós chegamos diante de Deus com murmurações. Poderia falar de vários outros pais aqui, mas vou voltar para Jó. Eu quero finalizar aqui com Jó. Eu estou terminando. O Jó passou por várias adversidades na vida dele. Elogiado por Deus. Ou a coisa mais linda que tem é Deus tomar alguém em profecia e chegar na gente e falar assim: minha filha, minha escolhida, muito tenho eu me alegrado contigo. Tem dinheiro que paga isso? Não tem. Não tem. Já passou por 7 crises na vida dele. Ele passou por crise financeira, crise conjugal, crise familiar, crise nas amizades. Ele passou por várias crises. Crise na credibilidade. Uma das piores crises que ele passou foi a crise do silêncio de Deus. Você entra na igreja se arrastando, senta no primeiro banco, porque vai ter um pregador de fora. Hoje eu vou sentar aqui, porque Deus vai usar ele para falar comigo. Ele fala com da sua direita, da sua esquerda, de trás do seu, o último do banco, mas não olha para você. Você vai embora, é Deus. Mais uma vez o Senhor ficou em silêncio. Tem coisa para machucar mais um filho do que a indiferença de um pai. Quando os meninos faziam arte lá em casa, o Valteir corrigia eles, o Valteir ficava de mal deles. Os bichinhos chegavam se esfregando, adulando. A Laura está ali, ela sabe, né, que é verdade. Ele não conversava com eles. Ele ficava 2, 3 dias emburrado com os meninos. Um dia eu briguei com ele, eu falei: bem, você já bateu, você já corrigiu, já pôs de castigo, já conversou. Agora seja pai, os bichinhos estão te adulando. Não, que eu ainda estou chateado. Aí Deus vai e se cala, né, diante das nossas circunstâncias. Eu estou tão ferida, eu estou machucada. E todo dia eu falo: Deus fala comigo, e Deus não fala. Deus fala comigo e Deus não fala. Ah, eu vou na casa da irmã fulana hoje, Deus usa muito ela. Você chega lá, fulano não está. E quando ela está, vamos orar. Ela: irmã, vamos. Deus, Jesus abençoe, amém. Deus não... Parece que Deus está chateado com nós, né? Porque nós fizemos coisa errada, e Ele fica calado. Mas é Deus querendo te ensinar como um pai, que quando Ele está em silêncio, Ele está te observando. E que o silêncio de Deus é a maior palavra que Ele tem para mim e para você. Vamos aprender a ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus está aqui dentro, ó. Ele não vai usar pregador, Ele não vai usar profeta, mas Ele vai falar alto o seu coração. Aleluia. No dia que eu entendi que o silêncio de Deus era que Ele queria falar comigo no secreto, nunca mais eu fiquei sem ouvir Deus falar comigo.
Às vezes nós entramos em crises existenciais, de pai, de mãe. Eu estava tão chateada com minha mãe, e minha mãe já tinha morrido. Finalizo aqui agora. Vou contar um pedacinho dessa situação da minha vida para você. Estava tão chateada com minha mãe, e aí o pastor Heber fez uma campanha na igreja, derrubando as muralhas de Jericó. Eu me lembro como se fosse hoje essa campanha. E eu fiz essa campanha para que aquela chateação saísse do meu coração, porque eu carregava uma chateação da minha mãe. Eu, filha caçula, cheia de planos, muito estudiosa, só nota boa. Minha mãe não deixou eu fazer faculdade. Era aquelas pessoas que falavam assim: eu não sei nem ler nem escrever, estou viva. Mas eu queria estudar. E minha mãe não deixou eu estudar. Bom, já que a senhora não deixou eu estudar, eu vou casar. Casei. E eu vivia chateada, porque eu falava: eu não tenho faculdade, eu não estudei, minha mãe não deixou eu estudar. E quando minha mãe falava assim, não vai, a gente não ia. A gente sempre foi muito obediente à mãe e o pai. Mas eu ficava chateada. E fiz essa campanha. Meu coração sarou. Sabe por que meu coração sarou? Porque eu fechei a campanha pregando. E quando eu pregava, o Espírito Santo falava assim: pode tocar, irmão Zé. O senhor não tocou hoje, uai? Se você tivesse feito uma faculdade, você não estaria aqui. Você criaria asas e voaria. Você jamais estaria no prumo como eu quero. E Deus foi falando comigo naquela noite. Você sempre falou de honrar pai e mãe. Você só obedeceu, isso foi honra. E eu falava: mas eu quero estudar ainda. Fiz o Enem, tirei uma nota muito alta para a época, porque eu tinha muitos anos que eu não estudava. Consegui a faculdade que eu queria. Falei: agora estou me achando, Stephanie, vou estudar. Passei em uma colaboradora lá da empresa para pegar um serviço, levar para a fábrica. Tinha uma missionária lá. E eu já com tudo engatilhado. Os 2 projetos no papel. Só 2 projetos, estavam no papel, já estava tudo pronto. Você vai entender o que eu estou falando para você. Chego lá para pegar o serviço, tinha uma missionária lá. Não sei que diacho que aquela missionária foi caçar lá naquele dia, mas ela estava lá, 8 horas da manhã na casa dos outros. Quando você não quer que Deus fala, Deus manda um ser humano na casa do outro, 8 horas da manhã, irmã Cida. Pegando os trem, paz do Senhor, paz do Senhor. Estou catando minhas coisas. Ela falou assim para mim: deixa eu orar por você. Eu já estou atrasada. Falei: pois ore. Crente gosta de oração, né? Eu estava com pressa, falei: pode orar. Falei: agora que Deus vai bater o martelo nesses 2 projetos meus, eu vou romper do jeito que eu quero. 2019. A Bíblia diz que melhor obedecer que sacrificar. Vamos ficar de pé? Nós já estamos terminando. E Deus, como Pai bondoso e amoroso que é, que conhece os nossos corações, os nossos sentimentos, usou a boca da profeta. Filha. Me chamou de filha, já chamou para as intimidades. Deixa eu chegar mais perto, que o negócio aqui vai ser bom agora cedo. Os teus projetos. 2 projetos. Ele até usou o plural, ele não ia falar só de um. Falei: eis-me aqui, Senhor. Pode assinar, que a tua serva recebe. Estão no teu coração, porém não estão no meu. Pensa um dia que eu chorei o dia inteiro. Fui para a empresa, todo mundo lá sabe que eu sou crente. A patroa chegou na sala, eu estava chorando. Ela: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, o negócio hoje é entre eu e Deus. Ela: então tá bom. Chorei o dia inteiro. Porque o que ele falou para mim não era nada daquilo que eu queria ouvir.
Ele falou, por que que você busca no homem aquilo que eu tenho derramado dos céus na sua vida? Por que que você busca no homem aquilo que eu tenho te dado de graça? Por que que você busca no homem ao invés de eu me obedecer? Acabou, quebrou minhas pernas nos 8 lugares cada uma. E eu estava lá no serviço, eu chorei muito aquele dia. Porque você abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, porque o seu pai falou que não está no coração dele. A relação entre pais e filhos se estreita diante dos nãos. Sabe por quê? Quando o pai fala não, você fala, mas por quê? E ele, não é não, mas me explica o porquê. Aí um recado de Deus para você, porque de repente aquilo que está no seu coração não está no coração de Deus. Terá. Primeiro pergunta se está lá. Senhor, está no seu coração? Está de acordo com a tua vontade? Porque a tua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Pergunta para o pai primeiro. De repente você que está assistindo, você que está em casa, você que está aqui dentro, não teve uma relação tão íntima assim do seu pai. Deixa eu te dar um recado da parte dele. Ele é um pai de intimidade. Ele é um pai que pode chegar diante de você agora e falar, encosta na minha cabeça e ouve as batidas do meu coração, porque é para isso que eu estou aqui. E nós estávamos lá na igreja outro dia, a igreja estava bem cheinha, dia de ceia, aquela bênção, aquela alegria. E o Espírito Santo falou para mim, se eu tivesse outorgado seus projetos, você estaria aqui à frente de uma igreja hoje? Eu falei, estaria não. Se os meus projetos tivessem dado certo, eu estaria à frente de uma igreja, mas nem nunca. Mas hoje eu não troco o lugar que eu estou por lugar nenhum nessa terra. Porque quando o Pai faz, Ele faz bem feito. Quando o Pai trabalha no nosso interior, Ele trabalha de verdade. O que você tem para apresentar diante dele agora como pai? É entre pais e filhos. Agora você vai clamar ao Senhor como um pai amoroso, um pai de verdade, um pai que... Pensa um pai desse, que ele conhece o nosso amanhã, que nós nem conhecemos. Ele sabe o que é bom para mim e para você lá na frente. Ele conhece todo o nosso caminho. Ele conhece o nosso caminhar. Ele conhece cada passo que nós vamos dar. Ele sabe até o passo em falso que nós vamos dar. E está lá tentando segurar para a gente não cair. Senhor, meu Deus e meu Pai. Está aqui a tua casa, Senhor, os teus filhos diante do Senhor. Tu és conhecedor da intimidade do coração de cada um. E eu te peço nessa noite. Eu só te peço nessa noite que o Senhor venha de encontro, Pai, às necessidades dos teus filhos. Pai amado, diante da necessidade de cada um, o Senhor venha prover, porque o Senhor é um provedor que não falha. Pai, que a bênção do Senhor esteja nessa casa. Pai, que essa campanha venha render muitos frutos, Senhor. Que essa campanha venha trazer pessoas aos teus pés para te chamar de verdadeiramente Pai, te chamar de papai, de abapai, de paizinho, mas que venha estar diante do Senhor, que é o melhor lugar. Senhor, meu Deus, abençoe as vidas, as famílias aqui representadas neste momento. Vai de encontro, Pai, aos cônjuges, vai de encontro aos filhos, vai de encontro aos netos. Pai amado, vai de encontro à descendência. Deus, que haja restauração, que haja cura. Pai amado, que haja renovo, que haja principalmente salvação da parte do Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor Deus seja honrado, glorificado neste lugar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Gessi, pastor Juvenil, pastor Joel. A única coisa que eu digo é: eis-me aqui, sou serva dessa casa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a missionária Sebastião.